Boa tarde, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez em Nanuque em Família. E nesse dia nós teremos um assunto muito especial. Nós vamos estudar na Santa e Sagrada Escritura o que a Bíblia fala da vida após a morte. O que acontece com os nossos amados, queridos, ou até mesmo aquelas pessoas que nos machucaram, que nos maltrataram durante a vida. Nesse episódio de hoje, nós vamos estudar o que a Sagrada Escritura fala sobre esse tema, vida após a morte. Será que ela continua? Será que ela existe? O que a Bíblia nos diz? Fique conosco, será um prazer estar com vocês, abrindo a Palavra de Deus e ensinando o caminho correto. Viaje com segurança e tranquilidade. Contrate já Evandro Táxi. Profissional com 22 anos de experiência. Carro confortável com ar-condicionado e totalmente segurado. Evandro Táxi. Levando você até o seu destino com responsabilidade e confiança. Na Lu Modas tem confecções em geral a partir de R$ 9,90. Blusas, saias, vestidos, calças, bermudas, peças íntimas, rasteirinhas, arranjos de flores e também produtos da Natura. São preços variados de 10, 12, 20 e até R$30. Faça-nos uma visita. Lu Modas, Avenida Santos Dumont 383, frente a Pneumax. Telefone 9193-4906, 99983-3925. Esquinão do 12, sua loja de preço único de Nanuque. Qualquer peça, somente R$12. E você ainda encontra peças na banca a R$5 e R$10. Você pode comprar em todos os cartões. Venha nos fazer uma visita. O Esquinão do 12 tem sempre grandes novidades para você. Esquinão do 12, Santos Dumont 336, Nanuque. Milkshake Mais, as 3 maravilhas reunidas em um só lugar. Milkshake, açaí e sorvete. Saboreie o que tem de melhor no calçadão de Nanuque. Adoce sua vida. Milkshake Mais, o sabor está aqui. Pão integral da Natural Pães, uma empresa de saúde para a sua família. Pedidos pelo telefone 33-3621-8907 ou WhatsApp 31-97528-4712. TIM Pão Integral é Natural Pães. Voltando de mais um intervalo, é um prazer estar com vocês. Quero dizer para vocês que temos algumas informações para vocês de eventos que acontecerão brevemente na nossa cidade. No próximo dia 3 de setembro, você poderá participar conosco de um grande louvor. 3 de setembro nós teremos aqui o aniversário de 18 anos do Quarteto Solos. Eles vão estar fazendo um lançamento de um DVD. Ergo a voz em louvor ao Senhor Eterno Deus. Esse é o título do DVD e você vai poder estar conosco na Igreja Central Adventista de Nanuque, que fica na Águas Formosas com a Lambari. A partir das 4 horas da tarde você é o nosso convidado, pode vir trazer seus amigos. E não teremos só ele, teremos o Ministério de Louvor de Poço da Mata, teremos outros grupos musicais, teremos a Palavra do Senhor nesse momento e queremos a sua participação. Você será muito bem-vindo à nossa igreja. Como eu estava falando para vocês logo no início do programa, hoje nós vamos estudar um tema muito difícil para a maioria de nós. Na verdade, para todos. Nós não fomos feitos para a morte. Nós fomos feitos para a vida. Vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, a nossa terra caiu na sedução do diabo. E nossos primeiros pais foram enganados por suas mentiras e deixaram-se enredar por uma falsidade, que eles poderiam viver, mesmo nosso Deus tendo dito que a alma que pecar, essa morrerá. Esse ano tem sido difícil para mim e eu acredito que para cada um de nós tem anos mais marcantes. Esse ano meu pai faleceu e a minha família, por pai de pai, tem sofrido muito. Uma prima do meu pai também faleceu, a irmã do meu pai faleceu. E não muito tempo, meu primo, sobrinho do meu pai, teve um acidente de carro, a esposa faleceu e ele ficou internado em coma muitos dias. É difícil. Para mantermos a serenidade, mantermos a paz e a esperança, só o divino amor que vem do nosso Deus. Só o consolo na sua Sagrada Escritura. Essa semana eu estive em 2 momentos de intensidade da vida humana. Estive num funeral e estive no aniversário.
tristeza e alegria. Mas os dois têm um laço muito íntimo. O funeral chega ao fim a existência de uma vida. Muitas vezes, vinda de uma doença, vinda de um acidente, esperada ou não esperada, ela sempre causa dor. E o aniversário? Por que comemoramos aniversário? A Bíblia não fala de aniversário, mas nós comemoramos aniversário, uma tradição vinda da Europa, que comemora mais um ano que nós vencemos a morte, mais um ano que nós ultrapassamos o limite da vida sobre a morte. Muitos pereceram no último ano, mas nós conseguimos passar mais um ano com a graça de Deus. Mas nós não fomos feitos para comemorar a cada ano. Nós somos feitos para comemorar a vida eterna. Eu fico imaginando no céu você comemorar 1.233 milhões de anos. Vai ser meio estranho, não caberia tanta velhinha no bolo. Mas hoje eu quero mostrar para vocês na Sagrada Escritura o que a Bíblia fala realmente sobre a morte. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. E nós vamos fazer essa leitura agora. Abra sua Bíblia, não deixe de comprovar na Bíblia, seja como os bereanos que a Bíblia fala, que eles eram mais excelentes porque procuravam ver se estava a palavra do pregador de acordo com a Sagrada Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, por que nós iríamos ficar tristes por alguém que dorme? Será que a Bíblia, Paulo, estava no momento um pouco descompensado? Não. Você vai ver que a Bíblia deixa bem claro que a morte é um sono. A pessoa está ali dormindo profundamente. Aquele sono que você chega de um dia de trabalho e cansado, e você deita, e daqui a pouco alguém já lhe chama: acorda, acorda, está na hora de ir para o trabalho, está na hora de ir para a escola. E você fala: mas acabei de deitar. E quando você olha no relógio, já se passou 6, 8 horas de sono. Aquele sono profundo que você não sonha, não pensa, apenas sua mente e seu corpo descansam. Olha o que diz o versículo 14 em diante. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que diz que nós não precederemos aos que dormem? Porque todos vamos entrar na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, juntos. Por isso que não precederemos. E aqui está dizendo que o Senhor trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que descansaram da batalha desse mundo. É muito cansativo viver, é muito cansativo enfrentar cada dia mais as tribulações, os conflitos de relacionamento, de trabalho, sonhos que não se alcançam, desespero que vem dos acidentes, das coisas ruins que o mundo joga sobre nós. Por isso que a Bíblia trata a morte como um sono, um descanso dessa terra. Entenda, todos seremos levados juntos ao céu. Olha o que diz aqui ainda em continuação, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Esse sim é o verdadeiro arrebatamento. Ninguém será levado de maneira misteriosa. A Bíblia diz que só nós vamos para os céus quando os mortos em Cristo ressuscitarem. E nós que estivermos vivos, fomos transformados. E Jesus não pisará essa terra, porque está dizendo que nós iremos juntos para ter um encontro com o Senhor nos ares. E então iremos para o céu. Mas será, pastor, que a Bíblia mostra realmente que a morte é um sono? Sim, mostra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, na história de Lázaro. Olha que coisa interessante. João capítulo 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, verso 11 a 14.
Olha o que diz. Disse-lhes, isso dizia e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. A história é conhecida, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Maria e Marta. Jesus frequentava essa casa, era uma família que o amava, uma família que ele amava. E Jesus agora ouve que o seu amigo está doente, mas ele se demora, Lázaro morre. Então ele fala assim, agora eu vou para despertá-lo. E os discípulos pensando que ele estava dormindo. Mas Jesus diz claramente, Lázaro morreu, porque para Jesus a morte era um sono. Então Jesus vai até o sepulcro e fala, Lázaro, sai para fora. Lázaro ressuscita. Só a voz de Jesus pode trazer vida. Ninguém pode voltar dos mortos só com a voz de Jesus. Isso é lindo demais. Mas o interessante é que a Bíblia, ela deixa as coisas muito bem claras. A Bíblia deixa as coisas tão claras que essa doutrina, que a morte é um sono, não está só no Novo Testamento, ela está no Antigo também. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel, o grande profeta do Antigo Testamento, deixa bem claro que para o povo de Deus, para aqueles que são de Deus, a Bíblia é clara, morreu, está dormindo no pó da terra. Ali estão ímpios, ali estão santos. Ali estão aqueles que fizeram bem, ali estão aqueles que fizeram mal. Uma vez fazendo um enterro, o coveiro falou uma coisa muito interessante. E ele diz assim, isso aqui não devia ser chamado cemitério, mas devia ser chamado de nível. E ficamos intrigados, perguntando, mas por quê? Porque que todos estão nivelados. Bonitos, feios, ricos, pobres, fortes, fracos. Todos aqui estão nivelados. Todos estão na sepultura em silêncio, dormindo. A Bíblia é clara. E eu gostaria de ler mais um texto com vocês, que está em Eclesiastes capítulo 9. Abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque no além, ou seja, porque no céu, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há nada. Na sepultura não há nada, apenas o sono. O sono profundo você não pensa, você não sonha, você não arquiteta, você não sofre. Você apenas descansa. É importante que você entenda isso. É importante que você entenda isso. Gostaria de que você entendesse claramente. A palavra para sepultura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem apenas um significado. E você vai encontrar na sua Bíblia a palavra Sheol, ou a palavra Hades, do grego. Todas duas é sepultura, lugar dos mortos. E a tradução dessas palavras para a língua portuguesa é lugar de silêncio, lugar de trevas. O que tem debaixo da terra ali na sepultura? Escuridão e silêncio. E aí eu pergunto a você, se você acredita que a pessoa quando morre vai para um lugar chamado inferno, ou quando a pessoa morre ela vai para um lugar chamado paraíso, ou quando morre vai para um lugar chamado purgatório, ou qualquer outro lugar, como Deus permitiria que os seus escritores falassem que o lugar que a pessoa vai é a sepultura, o lugar de silêncio e de trevas, ou de escuridão? O inferno estaria ali, fogo queimando, não estaria nada escuro. E outra coisa, as pessoas estariam queimando, gritando. Não era um lugar de silêncio. As pessoas vão para o céu, então lá seria um lugar o quê? Escuro? Sem som? Não. O céu é um lugar belíssimo, perfeito. Os anjos louvando a Deus teria também algum tipo de som. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela vai para a sepultura, lugar de silêncio e de escuridão, sono profundo. E eu fico imaginando, se Deus é amor, como é que Ele permite que as pessoas vão para um lugar que vão ficar queimando eternamente?
Se Deus é amor, como é que Ele permite que pessoas vão para o céu e fiquem lá olhando os seus parentes sofrendo nessa terra? Eu pergunto a você, se você morresse e fosse para o céu, como é que você se sentiria olhando para o seu filho, sua filha, seu amado, sua amada, sofrendo nessa terra? O céu se tornaria então um inferno no paraíso. A Bíblia diz que as pessoas irão levantar, ressuscitar, quando Jesus chamar, como nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4. Aí sim, vamos todos juntos para o céu. Ninguém ficará nessa terra sofrendo. Eu gostaria de ler alguns textos com você. E esses textos são profundos. São textos que mostram o que a pessoa, quando morre, o que ela está fazendo. O que ela deixou de fazer. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 14, 21. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. O texto aqui está falando sobre a brevidade da vida. Quando você morre, você não vê seus parentes mais, nem sofrendo, nem estando em momentos de honra, felizes, com conquistas. Porque no sono da morte você não sabe nada. Nós lemos Eclesiastes, não há nenhum pensamento, não há nenhuma sabedoria. Mas não existe só esse texto para provar. A Bíblia, quando ela constrói uma doutrina, ela está em todos os lugares, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu gostaria de ler outro texto com você. Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4 diz o seguinte: sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Naquele mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Quando a pessoa morre, ela volta para o pó da terra. E nesse dia, todos os seus desígnios, bons ou maus, projetos para o futuro, pendências do passado, tudo perece, tudo acaba. A pessoa não leva ódio, não leva amor, não leva rancor, não leva felicidade para o túmulo. Naquele dia, tudo para. E isso para nós é um conforto, porque nós sabemos que os nossos amados não estão sofrendo. Os nossos amados estão esperando a voz do Senhor para serem ressuscitados e junto conosco adentrarem a Canaã celestial. É por isso que nós precisamos viver uma vida íntegra nesse momento que nós estamos aqui. Não teremos uma segunda chance, não teremos uma segunda oportunidade. A nossa oportunidade é essa. E Deus está desesperado por lhe salvar. Ele quer que você descubra a verdade por si mesmo na Bíblia e siga a verdade. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único que pode ser o nosso intercessor é Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz sem pecado para nos salvar. Mas eu quero ler outros textos com você. Você vai ver que a Bíblia é clara nesse assunto tão profundo que nos traz tanta ansiedade, tanto desespero para algumas pessoas, tanto mágoa, que é a ausência dos nossos amados por causa da morte. E eu quero ler com vocês mais um texto. Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6, ele nos traz as seguintes palavras: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ódio, amor, inveja, para eles já pereceram para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Quando a pessoa vem a descansar no pó da terra, ele não volta. A Bíblia deixa bem claro, eles não têm mais nenhuma parte debaixo desse sol. Só quando Deus vier nos buscar é que eles vão voltar a ter memória, a ter pensamentos, a ter consciência, a sentir amor, a sentir coisas boas, porque eles serão levantados para serem salvos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia deixa bem claro que a pessoa que descansou, ela não pensa, ela não se tortura com pensamentos, com situações, com incapacidade de poder ajudar os seus amados, ou com rancor, tentando ter uma vingança contra as pessoas que um dia fizeram mal a ela. Elas não voltam. Essa é a palavra do Senhor. Elas não voltam e nem vão para lugar nenhum. Elas estão descansando no pó da terra, no cemitério em que foi colocado, esperando a volta de Jesus.
para sermos assim unidos, arrebatados junto com Deus. Eu quero ler mais um texto para você. Salmo 115, verso 17. Salmo 115, 17 diz o seguinte, meu querido: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Os mortos tiveram o seu momento de louvar enquanto estão vivos, mas quando descansam, eles não louvam. Está aí mais uma prova que eles não vão para o céu. Porque se eles estivessem no céu, na presença do Deus onipotente, eu duvido que eles não louvariam. Eles estariam cantando louvores, rendendo orações a Deus ali, adorando ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele merece. Por isso, não se turbe o vosso coração. Eles não estão sofrendo no inferno, nem estão no céu olhando o nosso sofrimento. Eles estão descansando, dormindo, como a Bíblia fala, esperando o dia da volta de Jesus. O que eu e você precisamos fazer é estar preparados para quando Jesus voltar, irmos com eles para o céu. Mas eu não quero parar aqui. Eu quero falar um pouquinho mais. Eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala que um dos homens que a Bíblia considera um dos mais maravilhosos exemplos daquilo que nós devemos seguir, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia deixa bem claro que ele não está no céu ainda. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 34, lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 2, verso 34, diz aqui, diz o seguinte: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados aos teus pés. Davi ainda não subiu aos céus, porque ainda não foi vencido totalmente Satanás e seus anjos. Eles foram derrotados na cruz. Em nome de Jesus, eles não têm poder sobre a tua vida. A Bíblia fala em 1 João 5,18 que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas ele ainda está tentando destruir a vida de muita gente. Ele não foi ainda derrotado permanentemente porque Jesus não voltou. Porque quando Jesus voltar, ele estará totalmente derrotado. Ele não enganará mais ninguém. Mas você sabe por que Jesus não voltou? Porque talvez você não esteja preparado para a volta dele. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para ir para o céu? Você já perdoou aquele que lhe machucou? Você tem sido fiel a Deus em todas as coisas? Você tem sido fiel à sua esposa, aos seus filhos, às suas filhas, ao seu marido? Você tem sido fiel ao seu patrão, aos seus empregados? Você tem dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Você tem sido uma bênção na vida das outras pessoas? Você tem uma vida para poder viver de maneira íntegra, para que ser uma bênção àqueles que estão ao seu redor, fazendo o seu lar mais feliz, fazendo os seus companheiros de trabalho mais felizes, fazendo a sociedade melhor. Estamos vivendo um período tão terrível que ninguém confia em ninguém. Nós vemos aí os políticos correndo de um lado para o outro, buscando votos, e a gente olha para a vida deles e a gente não vê confiança nenhuma. Quando você pensa que pode confiar em alguém, ele te desaponta. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês mais uma vez 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a volta do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você pode estar sofrendo
porque alguém deixou a sua companhia. E você sente falta, sente saudade. Mas Deus sabe o momento exato de cada coisa acontecer. O momento exato. Deus é amor, Deus é misericórdia. Esse mundo é o que não presta. Satanás e os seus anjos caídos é o que tem feito mal à vida das pessoas. Por isso eu clamo a você, estude a palavra de Deus. Tenha esperança. Tenha esperança que todos os mortos serão um dia ressuscitados. Talvez nem todos vão para o céu. A Bíblia deixa isso claro. Mas aqueles que foram fiéis a Deus, esses estão selados para a vida eterna. Eu queria ler outro texto com vocês, para consolo nosso. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Olha o que diz esse texto lindo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Deus vai acabar com os anjos maus, os príncipes, os potestades que vieram do céu, que se rebelaram contra Deus, que disseram que Deus é amor e que a sua lei não é para ser seguida, e que estão nesse mundo provocando o nosso mal. Se você crê em Jesus, você estará naqueles que irão ser ressuscitados para a vida eterna, se você descansar antes da sua morte. Mas se você ficar vivo, você vai ser transformado e vai se juntar a esse grupo especial para um dia estar com Cristo no céu. Por isso, aceite Jesus hoje. Derrame o seu coração, peça perdão pelas coisas que você fez. Peça força para fazer o certo e abandonar o errado. Não é porque você caiu no vício, não é porque você caiu na tentação, que você é abominável perante Deus. Abominável é o pecado. Você é a menina dos olhos de Deus. A coisa mais importante para Deus, Ele deu a vida por você. Aceite a Jesus no teu coração. E um dia a morte já não mais existirá. E eu quero ler esse texto de Apocalipse. Apocalipse 21, verso de 1 a 4, deixa bem claro o final dessa história, a vitória, e nunca mais haverá morte. Olha o que diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Jesus te ama. E saiba, Ele faz tudo por amor e para evitar o nosso sofrimento. Ele quer a nossa salvação. Por isso, console-se. O seu amado, a sua amada, aquele parente que você perdeu, aquele amigo ou amiga, não está no inferno sofrendo, nem está no céu olhando você sofrer. Ele está descansando, ela está descansando no pó da terra, sem sofrimento, sem remoer pensamentos nem sentimentos, esperando a volta do Senhor, para ser acordada pela voz de Jesus, e junto com você e comigo, subir aos céus. Eu te convido neste momento a orar. Pai querido e amado que está nos céus, ouve a nossa dor, Senhor, ouve o nosso clamor. Para alguns tem sido uma dor insuportável perder os amados, alguém especial, mas nós neste momento queremos te pedir com misericórdia, venha nos consolar com a tua palavra, venha nos encher com o teu amor, venha nos dar certeza de que tu és um Deus de amor, que se preocupa conosco e com o nosso sofrimento. Por isso, Senhor, nos mostra na Bíblia a palavra de esperança para que possamos continuar nessa batalha. Eu poderia estar esse ano, Senhor, derrubado por ter tantos amados, descansando de uma vez, de uma hora para outra.
mas eu tenho certeza que Tu tens um plano na vida de cada pessoa. E quando esse plano se cumpre, Tu deixa que o Teu servo, a Tua serva descanse para esperar um momento glorioso da Tua volta, onde a partir daí não haverá mais dor nem sofrimento. Nós queremos Te clamar, Senhor, venha estar na nossa vida e da nossa família. Transforma a vida de Nanuque para melhor, seguindo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.